crescer, éramos só eu e a mamã. O papá, bem, ele desapareceu quando eu era pequenina, mais uma memória esbatida do que qualquer outra coisa. A mamã desdobrava-se em mil conciliando empregos à torto e à direito para nos manter à tona e garantir que eu pudesse estudar muito. Por causa dos sacrifícios dela, eu consegui uma bolsa que me levou pela universidade, sem a montanha de dívidas que era comum hoje em dia. Estudei gestão de negócios impulsionada por um coquetel de ambição e um medo corrosivo de alguma vez ficar tão sem dinheiro como éramos quando eu era criança. Depois de me formar, arrumei a minha vida e mudei-me para a cidade. Foi um começo difícil vivendo num apartamento apertado e sobrevivendo a miojo e mais noites sem dormir do que eu gostaria de admitir. Mas eventualmente consegui um emprego numa grande empresa. Comecei como júnior e fui subindo a pulso, avançando alguns anos e eu não estava apenas a trabalhar lá, estava a dirigir um departamento inteiro. Era mais do que um emprego, era o meu território e eu fazia questão que todos que trabalhavam comigo soubessem que eram valorizados. Tem de liderar com respeito, eu dizia durante os treinos para os recém-chegados. Tratem este trabalho como se fossem donos e em breve não serão apenas parte da equipa, estarão a liderá-la. A equipa era sólida, um grupo de boas pessoas. Quando recebi o aval para a chefia do departamento, fomos ao bar local para celebrar. Não era nada chique, apenas um lugar acolhedor, onde a cerveja era gelada e as gargalhadas eram muitas. A Clara, a chefe. O Tiago, um dos meus colegas mais antigos, ergueu o copo bem alto. Os outros juntaram-se e o tilintar dos copos ecoando sobre o burburinho do bar. Obrigada, pessoal. Estamos todos juntos nisto. A conquista de mais sucessos ia deixar a nossa marca. Gritei por cima do barulho e a equipa rugiu em aprovação. Naquela noite, entre os tapinhas nas costas e os aplausos, eu notei o João. Ele apanhou-me a olhar e veio ter comigo com um sorriso que podia desequilibrar qualquer um. Não pude deixar de notar a celebração. Qual é a ocasião? Perguntou ele, encostado ao balcão. Apenas um pequeno avanço na carreira, agora sou a nova chefe do meu departamento. Disse eu, tentando não parecer muito vaidosa. Isso é impressionante. Deve ser um trabalho difícil, respondeu ele, acenando com a cabeça em apreciação. Eu sou o João já agora. Clara, respondi eu. Prazer em conhecê-lo, João. Começamos a conversar mais seriamente do que eu pretendia naquela noite. Acontece que o João era financeiro e dominava os números, como eu dominava os planos de projeto. Nos 6 meses seguintes, o que começou como encontros casuais transformou-se em fins de semana passados juntos, e não muito tempo depois eu estava a passar mais tempo na casa dele do que na minha. Ele tinha um apartamento espetacular, tetos altos, uma vista que dava vontade de nos gabarmos e um calor que o meu aluguer precário não conseguia igualar. Uma noite, enquanto observávamos as luzes da cidade da varanda dele, o João virou-se para mim, uma expressão séria, a tomar conta do seu rosto geralmente brincalhão. Ele pegou nas minhas mãos e eu pude sentir a energia nervosa a vibrar através delas. Clara, começou ele a voz uma mistura de certeza e esperança. Estes últimos meses contigo foram os melhores da minha vida. Eu sei que isto pode parecer rápido, mas quando sabemos simplesmente sabemos certo. Eu acenei a paisagem urbana a ficar um pouco turva enquanto o meu coração começava a acelerar. Ele tirou uma pequena caixa do casaco e abriu-a para revelar um anel que apanhava a luz perfeitamente brilhando quase tanto quanto os seus olhos. Queres casar comigo, Clara? Sim, João, absolutamente sim. Consegui dizer a voz embargada pela emoção. E assim de repente estava noiva. Noiva de um homem que me via, que realmente me via, e amava todas as partes de mim, até as que eram duras como pregos. No dia em que devia conhecer os pais do João, o meu estômago estava num nó, enquanto o João nos levava para uma mansão imponente com uma entrada mais longa do que todo o meu quarteirão de apartamentos. De repente percebi estas pessoas não eram apenas abastadas, eram riquíssimas. Ao sair do carro, pude sentir o peso do lugar. A casa parecia algo saído de um filme britânico antigo, toda de tijolo e era, com gárgulas a olhar para baixo, como se soubessem que eu não pertencia ali. O João apertou a minha mão enquanto caminhávamos para as enormes portas de carvalho. Vais ficar bem clara, sussurrou ele, mas a sua voz parecia que estava a tentar convencer-se a si mesmo também. A porta abriu-se e lá estavam o senhor e a senhora Gonçalves. O fato dele provavelmente custava mais do que a minha renda e o vestido dela era algo que se via numa revista. O hall de entrada era enorme, com um lustre no teto que cintilava como uma constelação. As paredes estavam forradas, com retratos de pessoas de semblante sério, com títulos como Sir e Lady. Clara, um prazer finalmente conhecê-la. Eu sou o Carlos e esta é a minha esposa, a Leonor, disse o senhor Gonçalves, a voz suave, mas fria, com um toque de sotaque inglês, que parecia praticado. A senhora Gonçalves deu-me um sorriso que não chegava aos olhos. Prazer em conhecê-los a ambos.
consegui dizer tentando manter a voz firme, enquanto nos dirigíamos para a sala de jantar. O João sussurrou dicas rápidas sobre qual garfo usar para quê, mas as suas palavras eram uma confusão na minha cabeça. O jantar foi servido e parecia que estávamos sentados num congelador, o ar tão frio de julgamento. O Sr. Gonçalves apontou para um retrato de um homem de semblante sério com uma barba espessa. Esse é Sir Ricardo Gonçalves, um antepassado direto de Inglaterra. Veio no século XIX para estabelecer a nossa família aqui, disse ele orgulhosamente. Realmente impressionante, disse eu tentando parecer entusiasmada, mas era difícil comer quando se sentia que cada movimento estava a ser criticado. Estendi a mão para o que pensei ser o garfo de salada, mas o silêncio que se seguiu disse-me que tinha cometido um erro. Olhei para o João em busca de ajuda, mas antes que ele pudesse sussurrar algo, a voz da senhora Gonçalves cortou o ar. Talvez as coisas sejam feitas de forma diferente de onde vens, querida, disse ela, cada palavra afiada e precisa. Desculpem, ainda estou a apanhar o jeito de tudo isto, murmurei as minhas bochechas a arder. O João tentou suavizar as coisas, saltando para uma história sobre nós. Mas os pais dele estavam mais interessados em observar a minha luta com a colher de sobremesa a seguir. Sentia-me mais pequena a cada prato, os seus olhares pesados nos meus ombros. Uma revelação inesperada. Depois do jantar gélido, todos nos arrastamos para a espaçosa sala de estar dos Gonçalves. Os tapetes luxuosos e as cortinas pesadas faziam a sala parecer ainda mais sufocante do que a sala de jantar. Sentei-me numa das cadeiras ornamentadas, sentindo-me como uma exposição num museu sobre plebeus. A senhora Gonçalves empoleirou-se elegantemente na ponta da sua cadeira e inclinou-se para a frente. Clara, querida, fala-nos mais sobre a tua família. A tua educação deve ter sido bastante diferente da nossa. Eu hesitei, sentindo o olhar tenso do João sobre mim. Bem, fomos principalmente eu e a minha mãe. O meu pai saiu quando eu era muito jovem, e não me lembro muito dele. A mamã fez de tudo para me criar sozinha. Ela é enfermeira. A sala caiu num silêncio ensurdecedor. A senhora Gonçalves levantou-se abruptamente à sua cadeira a raspar no chão de madeira como um grito. Isto é inaceitável, declarou ela a voz a ressoar com desgosto. Somos descendentes de uma antiga linhagem inglesa, temos padrões e tradições. Não permitirei que o meu único filho se case com alguém sem pedigree ou conhecimento da sua própria linhagem. O Sr. Gonçalves, que observava silenciosamente a conversa, finalmente falou as suas palavras calculadas, cada uma caindo como um peso. É essencial para nós que os nossos laços familiares sejam fortes e bem documentados. Clara, consegue sequer nomear os teus bisavós. Senti o meu rosto aquecer, o embaraço a corroer-me. Só conheço os meus avós maternos. Confessei, a voz mal audível. O Sr. Gonçalves revirou os olhos um claro sinal de desprezo. Isto é exatamente o que temíamos, murmurou ele por entre dentes. O João finalmente interveio, o tom firme, mas suplicante. Mãe, pai, por favor, a Clara é bondosa, trabalhadora e ama-me. Não é isso que deveria importar. O olhar da mãe dele era gélido. Respeito e adesão aos nossos padrões familiares são o que importa, Tiago. Se a Clara vai juntar-se a esta família, ela deve aprender os nossos costumes. Ela precisa de respeitar de onde vem mesmo, que não seja de um lugar significativo. As suas palavras feriram, cortando os sentimentos calorosos do início da noite. Mas o João estava a olhar para mim, os olhos a implorar-me para simplesmente aceitar. Eu acenei relutantemente, concordando com os seus termos. Tudo bem, disse eu, tentando manter a voz firme. Vou aprender sobre a vossa família e as vossas tradições. A senhora Gonçalves pareceu um pouco aplacada pela minha concessão. Bom, começará por se familiarizar com a nossa árvore genealógica e por compreender quem é cada pessoa nesses retratos. Não se trata apenas de nomes, Clara. Trata-se de respeito pela nossa linhagem. Enquanto continuavam a falar sobre as suas expectativas, senti uma parte de mim encolher-se. A noite tinha se transformado de um simples encontro num teste de fogo. Eu tinha concordado com as suas exigências, sim, mas a que custo? Enquanto a sala se enchia de discussões sobre antepassados e feitos nobres, não pude deixar de me sentir alienada daquelas pessoas e, curiosamente, das partes do João que estavam tão ligadas a elas. O peso da perfeição alheia. As semanas que se seguiram àquele jantar rígido foram um turbilhão. Mal tive tempo para recuperar o fôlego entre o meu trabalho diário e a enxurrada de cursos de etiqueta e estilo que o senhor e a senhora Gonçalves insistiram que eu frequentasse. O meu dia começava com o alarme antes do nascer do sol e terminava muito depois de o sol se ter posto, deixando-me a sentir-me como um zombi. Cotovelos fora da mesa, Clara, repreendeu a instrutora de etiqueta gentilmente durante uma das nossas sessões.
E lembre-se a colher de sopa, move-se para longe de si quando serve. Eu acenei tentando espelhar os seus movimentos, mas a minha mente estava em milhões de outras coisas, como a montanha de trabalho à minha espera no escritório e os intermináveis planos de casamento. Está a sair-se bem, ela tranquilizou a voz suave. Estas coisas levam tempo para se tornarem segunda natureza. Dei-lhe um sorriso fraco. Obrigada, é muita coisa, sabe? Como se por acaso o meu telefone tocou. Era a mamã. Pedi licença e saí para atender a chamada, apertando o telefone contra o ouvido enquanto tentava encontrar um canto tranquilo na cidade agitada. Olá, mamã, cumprimentei a voz mais cansada do que eu pretendia. Clara, querida, como estão os preparativos do casamento? Perguntou ela, a voz cheia de entusiasmo e um toque de preocupação. Hesitei, não querendo preocupá-la. Está tudo bem, a aprender muito. Até já aprendi a valsa, disse eu tentando manter o tom leve. Houve uma pausa e eu sabia que ela não estava totalmente convencida. Pareces exausta, querida. Estás a descansar o suficiente. Sabes que tudo isto não deveria ser tão difícil. Precisas de cuidar de ti. Ri fracamente. Vou tentar mamã, mas há muita coisa para conciliar agora. Aulas de etiqueta, aulas de dança-trabalho e o planeamento do casamento. Apenas te lembra do que é importante, Clara. No final do dia, és tu e o João, não todas estas regras e lições. As suas palavras foram um bálsamo, mas assim que desligamos o peso da realidade, voltou a assentar nos meus ombros. Eu estava presa num cabo de guerra entre agradar aos pais do João e manter a minha sanidade. Cada dia parecia uma maratona sem linha de chegada à vista. De volta, retomei o meu treino, a voz da instrutora um ruído de fundo monótono, enquanto praticava a maneira correta de segurar um copo de vinho. Aperte a haste, não o bojo aparentemente. Nos raros momentos de folga, eu via-me a olhar para o teto, a perguntar-me se tudo isto valia a pena. O escrutínio constante às aulas intermináveis, os olhares frios do senhor e da senhora Gonçalves, sempre que eu escorregava, o que acontecia mais vezes do que eu gostava de admitir. Uma noite, enquanto estava prestes a adormecer, o meu telefone vibrou. Era o João, a sua mensagem de texto a iluminar o ecrã. Como foi o teu dia? Sinto a tua falta. Olhei para a mensagem e os meus dedos pairando sobre o teclado. Eu queria contar-lhe tudo, derramar as minhas frustrações e medos, mas contive-me. Em vez disso, digitei um simples. Também sinto a tua falta. Dia longo, mas tudo bem. Enquanto pousava o telefone, o silêncio do meu apartamento parecia avassalador. Seria assim, a lutar contra a exaustão, a sorrir através do estresse. Tudo para me encaixar num mundo que me parecia cada vez mais estranho. O ponto de ruptura. O grande dia finalmente chegou. O local era um turbilhão de flores, vestidos elegantes e rostos da alta sociedade da cidade a circular. O meu estômago estava num nó, enquanto eu estava no meu vestido branco, longo e esvoaçante, tentando respirar. A minha mãe veio ter comigo a ajeitar uma madeixa rebelde na minha testa. Tudo vai correr bem, Clara, tranquilizou-me ela com um sorriso suave. Eu queria acreditar nela, mas no minuto em que a cerimônia começou, qualquer esperança de um casamento tranquilo evaporou-se. Os pais do João estavam num caminho de guerra de superioridade. O Sr. Gonçalves cumprimentava os convidados com um ar de ostentação e a Sra. Gonçalves apressava-se a apontar a qualquer um que estivesse por perto como eles tinham tornado tudo possível. Enquanto os convidados se acomodavam, eu tentei socializar, mas a Sra. Gonçalves puxou-me de lado com um sorriso gelado. Clara, querida, certifique-se de que os nossos amigos são bem tratados. Vá buscar algumas bebidas. É uma boa menina, instruiu ela gesticulando imperialmente em direção a um grupo de senhores idosos, a discutir política em voz alta. Mas eu comecei... Só para ser interrompida pelo seu olhar afiado. Sem mas. É praticamente da família agora. Mostre alguma iniciativa, ela retorquiu. Relutantemente, carreguei bandejas de champanhe e hors d'oeuvres entre as mesas, o meu vestido a arrastar-se atrás de mim. O peso do tecido e da tarefa faziam-me sentir mais como uma empregada do que como uma noiva. Eu vislumbrava o João a rir e a conversar alheio à minha situação. Enquanto passava outra rodada de bebidas, ouvi a voz da Sra. Gonçalves a elevar-se acima do burburinho. A Clara vai servir-nos esta noite. É uma boa prática para ela, não acham? O seu tom era condescendente, os olhos a escanear a multidão em busca de aprovação. Essa foi a gota d'água. Aproximei-me dela, as minhas mãos a tremer ligeiramente, mas a minha voz firme. Não sou uma empregada no meu próprio casamento. A staff aqui que é suposto fazer isto. A Sra. Gonçalves levantou-se à sua expressão de falsa surpresa. Deve estar grata por termos permitido que uma rapariga tão simples entrasse na nossa família. Lembre-se do seu lugar, Clara. Sibilou ela as suas palavras como adagas. Senti um rubor de raiva subir as minhas bochechas. Este é o meu casamento, não uma performance para os vossos amigos. Retruquei a minha voz mais alta do que o pretendido.
A sala caiu em silêncio. Todos os olhos estavam em nós agora. O João, apanhando o final da nossa troca, tropeçou um copo de champanhe na mão. O que está a acontecer aqui? Ele arrastou ligeiramente as palavras, os olhos não totalmente focados. A sua mãe está a tratar-me como uma empregada no nosso casamento, João. Não é para isso que o dia de hoje é suposto ser. Disse eu, a frustração a transbordar. O João olhou entre mim e a mãe dele, a sua expressão nublando. Clara, por que estás a fazer uma cena? Faz o que a minha mãe pede. Não é grande coisa. Não é grande coisa, João, este é o nosso dia e a tua mãe está a arruiná-lo. Retorqui incredulidade e mágoa misturadas. Ele tomou um longo gole de champanhe antes de falar. Olha, Clara, devias estar feliz por eu sequer te ter escolhido. Havia muitas raparigas melhores que tu, mais bonitas, mais ricas. Estás a fazer um alarido por nada. As suas palavras atordoaram-me como um tapa físico. Recuei a percepção, atingindo-me com força. O homem que eu amava, o homem com quem eu estava prestes a casar, não nos via como parceiros. Para ele, eu era apenas mais um acessório, algo a ser moldado e encaixado na imagem perfeita que os pais dele queriam. Enquanto agarrava o meu buquê com mais força, sentindo que poderia desmoronar ali mesmo, a minha mãe veio ter comigo. Ela olhou para mim e abraçou-me, o tipo de abraço que parecia manter o mundo à distância. Filha, amas este homem, queres mesmo casar com ele? Sussurrou ela, a voz cheia de preocupação. Eu abanei a cabeça, mal conseguindo juntar voz para falar. Não, mamã, não consigo fazer isto. Não quero. A mamã assentiu a sua mandíbula a cerrar-se daquela maneira determinada, que eu conhecia tão bem. Ela gentilmente tirou o buquê das minhas mãos e guiou-me para uma cadeira, o seu toque reconfortante. Depois, com uma agilidade surpreendente, aproximou-se do DJ, pediu o microfone e virou-se para a multidão reunida. Senhoras e senhores, posso ter a vossa atenção, por favor. A sua voz clara e firme cortou os murmúrios, atraindo todos os olhares na sala para ela. Houve um silêncio, o tipo que precede uma tempestade. Ela respirou fundo e virou-se para encarar o senhor e a senhora Gonçalves diretamente. Tenho algo importante a partilhar sobre a verdade e a pretensão, começou ela, o seu olhar inabalável. Eu frequentei a mesma escola que o Carlos e a Leonor Gonçalves. Naquela altura, eles não tinham sotaque inglês, nem se gabavam de sangue nobre. As suas famílias eram pessoas trabalhadoras, assim como a nossa. Um murmúrio ondulou pela multidão. O pai do Carlos era mecânico e a mãe da Leonor servia mesas no restaurante local. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentar. Os retratos, os sotaques, o sobrenome. Eles compraram tudo para criar um passado que esconderia de onde realmente vieram. A sala explodiu em sussurros, os convidados virando-se para olhar para os Gonçalves, os seus rostos, uma mistura de choque e incredulidade. A senhora Gonçalves levantou-se, o rosto vermelho, a fachada de aristocracia a derreter-se. Isso é absurdo, nós... Mas a minha mãe não tinha terminado. Pensar que vocês se baseariam nessas fabricações para desprezar a minha filha, para julgar a sua dignidade com base numa mentira. A Clara vale 1000 dos vossos falsos títulos. Ela é real, algo que vocês há muito esqueceram como ser. Os convidados agora murmuravam abertamente, os seus olhares de fascínio transformando-se em desdém enquanto olhavam para os Gonçalves. O senhor Gonçalves tentou falar o seu sotaque a deslizar para algo menos refinado, mais desesperado. Nós fizemos o que pensávamos ser o melhor. Para quem? A minha mãe cortou-o a voz feroz. Para o vosso filho, para a sociedade ou apenas para a vossa própria vaidade superficial. O confronto tinha atraído a atenção de todos, e agora a sala fervilhava a atmosfera carregada de tensão e revelações. Os Gonçalves pareciam encolher a sua grandiosidade, dissolvendo-se no ar, deixando nada além da verdade nua e crua das suas origens. O rosto do João contorceu-se com uma mistura de choque e raiva. Ele aproximou-se de mim, a voz mal um assobio enquanto se inclinava. Arruinaste tudo, Clara, desonraste a minha família. E então, chocantemente, e agora estás a questionar se quero casar contigo depois deste espetáculo. As suas palavras feriram, mas antes que eu pudesse responder, ele agarrou o meu braço, puxando-me ligeiramente mais perto. Vou ensinar-te a ser uma boa esposa, uma que sabe o seu lugar e obedece. A sua ameaça pairava no ar pesada e arrepiante. Puxei o meu braço com todas as minhas forças, afastando-me dele. A sala estava em silêncio mortal, agora os olhos de todos em nós. Era este o homem com quem eu pretendia casar. Era esta a família a que eu estava prestes a juntar-me. Não, esta não podia ser a minha vida. Respirei fundo, a força anterior da minha mãe a fluir através de mim. Não haverá casamento, anunciei em voz alta, garantindo que todos os convidados ouvissem. Lamento ter sequer considerado casar-me com alguém que realmente corresponde à arrogância e ao engano dos seus pais. Murmúrios encheram a sala, alguns de choque e outros de apoio.
O João ficou ali de boca aberta, como se tentasse agarrar as palavras e enfiá-las de volta na minha boca. A minha mãe veio para o meu lado, à sua presença, um escudo reconfortante contra o caos. Juntas caminhamos pela multidão de cabeça erguida. Nas semanas que se seguiram, a notícia da desgraça dos Gonçalves espalhou-se pela cidade. A sua linhagem fabricada e a sua posição na alta sociedade desmoronaram-se como um castelo de cartas ao vento. Pessoas que antes os veneravam agora atravessavam a rua para evitar a sua vergonha. Venderam a sua mansão e mudaram-se procurando um novo começo onde o seu passado não os assombrasse. Quanto ao João, ouvi fragmentos rumores de uma espiral descendente de noites passadas em bares a tentar afogar o escândalo. Não sabia se eram verdadeiros e, francamente, não me importava de saber. Ele tinha mostrado as suas verdadeiras cores, e elas eram demasiado escuras e retorcidas para que eu quisesse olhar para trás. Obrigada, mamã, disse-lhe uma noite enquanto estávamos sentadas na nossa modesta sala de estar, um contraste gritante com a opulenta falsidade com a qual eu quase tinha casado. Por tudo, por estares lá, por me defenderes, por me ajudares a ver a verdade antes que fosse tarde demais. Ela pegou na minha mão, apertando-a gentilmente. Estarei sempre aqui, Clara. És minha filha e eu criei-te para seres forte e verdadeira. Nenhum homem, nenhuma família pode alguma vez fazer-te menos do que és. Tenge, sentamo-nos ali, a televisão a tagarelar, ao fundo, uma normalidade que parecia refrescante. Eu tinha perdido um noivo, mas tinha recuperado a minha vida, o meu amor próprio e, mais importante, o meu futuro. O recomeço. Depois de todo o desastre do casamento voltar ao trabalho, pareceu entrar num santuário. Os meus colegas que tinham ouvido falar do caos foram extremamente solidários. Clara, safaste-te de uma boa, disse o Tiago assim que entrei no escritório. Ele estava encostado à minha secretária com uma chávena de café a fumegar na mão, que me entregou como um pedido de desculpas ou talvez um presente de boas-vindas. Obrigada, Tiago. É bom estar de volta. Respondi pegando no café e saboreando o calor amargo familiar. E sim, essa bala parecia mais uma bala de canhão. A Sofia interveio do seu cubículo do outro lado. Quem te faz servir convidados no teu próprio casamento não tem perfil de marido. Mereces muito melhor, querida. Sorri grata pela camaradagem. Eu também acho. É bom estar de volta onde sou apreciada pelo que faço, não pela família com quem poderia ter casado. À medida que os dias se transformavam em semanas, o apoio da minha equipa não vacilou. Foi durante este tempo de cura que conheci o Pedro. Ele era amigo de um amigo nada de especial na sua origem, apenas um tipo genuíno, com um sorriso rápido e uma atitude descontraída que era contagiante. Conhecemo-nos num pequeno convívio discreto, apenas alguns amigos a passar o tempo numa tarde de sábado. Ele estava lá a rir de algo disparatado quando eu entrei. Oh, lá deve ser a Clara, disse ele, levantando-se para me cumprimentar. Ouvi falar muito de ti. Tudo de bom, prometo. Obrigada, Pedro. Espero que não tenham exagerado muito, respondi, tentando igualar a sua maneira descontraída. Demo-nos bem instantaneamente. A sua família era o oposto polar dos Gonçalves. Na primeira vez que conheci os pais dele, eles receberam-me com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Clara, estamos apenas felizes por o Pedro ter encontrado alguém que o faz tão feliz, disse a mãe dele, puxando-me para um abraço assim que entrei pela porta da frente. Era refrescante. A simplicidade de tudo sem pretensões, sem exigências, apenas respeito mútuo e aceitação. Eu e o Pedro não estávamos a apressar nada. Estávamos a levar o nosso tempo a conhecer-nos além do nível superficial. De volta ao trabalho, o meu chefe chamou-me ao seu gabinete um dia. Clara, só quero dizer que todos nós reparamos em como lidaste com tudo. Não tem sido fácil, mas conseguiste manter o teu desempenho de alto nível. Eu acenei sem saber onde isto ia dar. Achamos que é a altura para mais uma promoção. Já provaste que consegues lidar com praticamente tudo e a tua liderança nunca vacilou. Ao sair do seu gabinete, senti uma onda de orgulho. Com uma nova relação a desenvolver-se uma carreira em ascensão, e o respeito daqueles de quem me importava, estava finalmente num lugar onde sentia que pertencia. Lição preciosa. O verdadeiro valor não reside no status fabricado ou nas aparências superficiais, mas no caráter genuíno, na integridade e no amor e apoio daqueles que te veem e valorizam por quem tu realmente és. Nunca comprometas o teu eu autêntico para te encaixares na ilusão de perfeição de outra pessoa. Quais são os vossos pensamentos sobre a jornada da Clara? Já enfrentaram uma situação em que tiveram de escolher entre a autenticidade e a aceitação? Partilhem as vossas experiências nos comentários abaixo. E se gostaram desta história de resiliência e autodescoberta, não se esqueçam de subscrever o nosso canal para mais narrativas inspiradoras.